Como o urbanismo impacta a vida das pessoas. O urbanismo pode parecer um tema distante e pouco utilizado na vida da gente, né? Na vida das pessoas, de uma forma geral. Mas faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, no dia a dia de todo mundo, muito mais do que imaginamos. Eu sou Carolina Esteves, sou arquiteta e urbanista aqui da Telos e eu tenho o prazer de chamar aqui para a live para conversar com a gente sobre esse tema a Franciele, que é minha sócia na Telos e também na Casulo. É a urbanista, né, a grande urbanista aqui do nosso negócio. Ela é especialista em cidades e gestão do território urbano. Ela já está entrando aqui para conversar com a gente. Oi, Fran. Seja Oiê, bem-vinda. tudo bem? Tudo bem? E tu, como é que tá? Tô bem, prazer estar aqui de novo em mais uma live no perfil da Telos. Eu já estava trazendo aqui o nosso tema de hoje, que é o urbanismo, né? Como é que o urbanismo impacta diretamente na vida das pessoas. E esse tema, essa palavra que parece tão distante, né? Não para nós que trabalhamos com isso, mas para as pessoas, de um modo geral, o urbanismo parece uma coisa que é só da prefeitura, né? E mal sabemos, mal se sabe que o urbanismo define muito como que a gente vive no nosso dia a dia, né? Todas as pessoas, seja um urbanismo planejado ou não. Então, queria que tu introduzisse essa live para nós, já que tu é especialista em cidades e gestão do território urbano, e é a tua grande paixão, né, Fran? Sim, vou começar com uma dúvida muito grande das pessoas, né? Inclusive, eu já ouvi mais de uma vez dos clientes me perguntando: mas tu é arquiteto ou urbanista? E esclarecendo para todo mundo, né? Hoje, no nosso país, no Brasil, a graduação em arquitetura ela é junto com a graduação em urbanismo. Então, quando nós nos formamos bacharéis em arquitetura e urbanismo. Varia um pouco de universidade para universidade, né? A ordem dos estudos e também a nomenclatura das disciplinas, mas via de regra a gente estuda as duas coisas. A gente estuda a edificação, que é onde propriamente a gente aplica, né, a arquitetura, e o urbanismo, que é o estudo então das cidades, dos bairros, das ruas, dos espaços públicos, dos espaços de lazer, tudo isso que costura as edificações é o que a gente chama de urbanismo. E eu, além de ser formada em arquitetura e urbanismo, em 2022 eu concluí a minha pós-graduação em cidades, gestão do território. Eu concluí na Unicinos, né, a universidade onde eu e Carolina nos formamos. É uma universidade que a gente gosta muito, né? Temos muito orgulho de termos nos formado lá, porque é uma universidade que olha muito para essa questão do urbanismo, do planejamento urbano, né? E o que é o urbanismo, assim, aplicado na prática, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. Eu sempre brinco que é muito complexo desenvolver espaços urbanos, né? Pensar no urbanismo de uma cidade, de um bairro que seja. Por quê? Porque o urbanismo, ao contrário de uma residência unifamiliar, por exemplo, que é uma casa, a casa ela vai ser pensada para a rotina daquela família, né? Ou então para aquele contexto atual daquele casal que pretende crescer a família, e aí a gente pensa nessa casa que ela pode se adaptar. O urbanismo ele tem que ser pensado para o todo, para o coletivo, para todas as pessoas. Então é muito falado, né, há vários anos já sobre o urbanismo ser muito inclusivo. Então, quando a gente pensa em espaços públicos, a gente também pensar nos idosos, nas crianças, né, nas pessoas que têm alguma deficiência, nas pessoas que têm algum problema de mobilidade. Então, os espaços precisam ser para todos, né? Aí vem a frase que é conhecida mundialmente, né?
que inclusive é título de um dos livros do Ian Gell, que é um urbanista muito renomado no mundo todo, que é A Cidade para as Pessoas. Justamente porque o urbanismo ele é assim, ele tem que ser pensado para todos. Então, quando você sai de casa, você pisa na calçada da sua casa, você já está tendo contato com o urbanismo da sua cidade. E aí vem um ponto que eu queria trazer, um dos primeiros pontos para a gente conversar aqui na nossa live, que é quando a gente está falando de pertencimento e de cidades, é muito importante a gente falar sobre o pertencimento das pessoas àqueles espaços, né? Porque a gente cuida daquilo que a gente sente que é nosso, daquilo que a gente se sente pertencente. E quantas vezes acontece a gente viajar para alguma cidade? Sei lá, viajamos para... Vou pensar numa cidade aqui que é super organizadinha com seus regramentos. Gramado, no Rio Grande do Sul. Viajei para Gramado, fiquei apaixonada, né? As calçadas, eu paro na faixa de pedestres para atravessar, os carros param, a cidade é muito limpa. Então, assim, quando a gente viaja e a gente se apaixona por alguma coisa da cidade que a gente conhece, a gente tem que pensar que a gente também pode aplicar isso na cidade que a gente está, né? E a gente pode aplicar isso de diversas formas, inclusive fazendo a nossa parte, né? De contribuindo para que o urbanismo da nossa cidade seja um urbanismo acolhedor, inclusivo, organizado, que faça as pessoas se sentirem pertencentes. E isso começa pelo planejamento urbano, que é algo que a gente fala muito aqui, seja dos novos loteamentos, dos condomínios, que é um assunto bem polêmico quando a gente fala de urbanismo, das nossas calçadas, porque hoje a calçada é um espaço público, mas ela é responsabilidade do proprietário do terreno ali a qual ela fica em frente. Isso também faz parte da questão do planejamento urbano. O fato de ter lixeiras, né, para que a gente possa depositar o lixo no local certo, isso também faz parte dos projetos de urbanismo. Os rebaixos de calçada, seja para acesso de veículos ou para acesso de cadeirantes, também fazem parte do desenho urbano, né? As paradas de ônibus também fazem parte do desenho urbano, os bancos em espaços de lazer também. O que mais, Carol? A gente pode falar que quando vai se planejar uma nova área, né? Se define, inclusive, qual é a altura, quantos pavimentos, porque está se pensando aí em quantidade de sombra que se gera, na qualidade dos espaços, né? Então, quando uma área da cidade ela vai passar por um planejamento urbano, um novo loteamento, né, Fran? Isso tudo é analisado, né? Os fluxos, os caminhos, né, para as pessoas, as estradas para os veículos, né, as ruas para os veículos, as alturas dos prédios, os afastamentos, pode construir na divisa, não pode. Então, é um conjunto de análises que é feita para que, quando bem feito, aquela pedaço da cidade que está sendo planejada tenha qualidade de vida, proporcione qualidade de vida para as pessoas que moram ali. E daí, quando as pessoas vão construir, tem que cuidar também e atender a legislação, por quê? Porque essa legislação que pensou, um plano diretor, que é o que traduz os estudos urbanísticos para nosso dia a dia de projeto, né? Que a gente consiga estar cuidando da cidade a hora de construir também a nossa casa, o prédio que vai ser construído, enfim, todas as edificações que existem. Então, a gente produz o urbanismo junto, né, com os órgãos públicos que são responsáveis por implementar as legislações para a cidade, né, para que a cidade cresça, se desenvolva de uma forma mais organizada. E é interessante porque hoje a Telos, a gente trabalha muito com regularizações de áreas da cidade que não passaram por um projeto de loteamento, que são os projetos de reurb coletivos, principalmente. Mas a gente também atua com um projeto de novas áreas para que a cidade possa crescer de forma organizada, né?
Então, a gente ajuda a resolver esses caos que existem, mas a gente também consegue trabalhar e trabalha desenvolvendo a cidade de uma forma organizada também. E é importante porque, assim, vamos pensar numa rua, né? A largura da rua, junto com a largura da calçada, a gente chama de gabarito viário dentro de um projeto urbanístico. E isso é definido. E a largura dessa rua, ela vai impactar na altura dos prédios, que é isso que a Carol está falando. A gente tem algumas definições, né? A gente chama de hierarquia das ruas. Então, dependendo do tipo de rua que a gente tem, aquela rua vai permitir uma certa altura do prédio. Porque não adianta eu ter uma rua que ela não tem uma largura viária bastante extensa e eu ter prédios muito altos. Por quê? Porque os prédios muito altos, eles vão gerar densidade, né? Eles vão gerar um número de pessoas muito grande ali. Principalmente em horários. O horário de levar a criança na escola, o horário de sair para o trabalho, o horário de voltar do trabalho, o horário de voltar com a criança da escola. Então, isso gera fluxo de pessoas. Por isso que eu preciso sempre amarrar essas coisas, né? Então, assim, eu preciso ter uma largura viária que esteja condizente com o número de pessoas que eu vou ter por metro quadrado naquela região. Isso é o urbanismo, né? Muitas vezes as pessoas atrelam o urbanismo, urbanismo é planejar uma praça, projetar uma praça. Sim, também é. Mas ele também traz essas definições da cidade. Por isso que às vezes a gente tem alguns clientes que ficam, até eles ficam, num primeiro momento, meio bravos, assim, como assim não pode? Como assim eu não posso fazer? Eu não posso construir mais? É porque existe toda uma costura, né? A partir do momento que você sai da sua casa para chegar até o mercado, para chegar até a escola do seu filho, você passa por diversas ruas. E essas ruas, o fluxo delas, inclusive, é pensado, né? Quando a gente tem uma rua que ela vai numa mão só, numa direção só, isso tem um motivo, né? Isso foi pensado ali no desenho daquela região. E, inclusive, para desafogar alguns trechos, né? Quando a gente tem cidades que, como a Carol estava falando, crescem de forma irregular, a gente não tem essas preocupações, elas não são antecipadas, né? Esses problemas, eles não são previstos. Então, muitas vezes, sim, a prefeitura vai precisar mudar um sentido de uma rua, né? Hoje essa rua, ela vai e vem, ela é mão dupla, mas a prefeitura vai precisar trocar o sentido e, de repente, ela vai se tornar uma via que somente vai, né? Que somente segue em um fluxo só. Até a gente fez uma viagem agora recentemente para o Rio Grande do Sul, que é onde a gente tem família ainda. E aí a gente passou por uma rua que fazia muito tempo que a gente não passava. Acho que fazia mais de um ano que a gente não passava. E quando a gente entrou na rua, o João Vitor se deu conta de que ele estava na contramão. Porque justamente ela tinha mudado o sentido. Era uma rua que a gente já conhecia, de uma cidade que a gente já conhecia, que há anos era num sentido. E a prefeitura resolveu tornar ela num sentido único, justamente porque as áreas do entorno estão crescendo e estão se desenvolvendo. Né? Tem novas residências, tem novos comércios, tem novas construções institucionais, que a gente chama, são as escolas. Então, precisou ser feita uma adequação naquele trânsito, naquelas vias. E é mais ou menos isso que a prefeitura de Florianópolis está pretendendo para a área do centro. Né? No projeto que eles lançaram há pouco tempo, mostraram para todo mundo há pouco tempo. Que, na verdade, esses estudos já começaram faz bastante tempo. Não foi um projeto que nasceu assim do nada, né? A gente vem acompanhando e já essas conversas já existiam há bastante tempo. Então, eles vão modificar algumas coisas, eles vão modificar algumas ruas, eles vão transformar algumas ruas em somente vias peatonais, que são voltadas somente para pedestre, né? Outras ruas vão ficar apenas em um sentido, ou vão deixar de ter vagas de estacionamento que hoje tem para não ter mais, para ter mais espaços de lazer. E isso tudo para quê? Para trazer mais as pessoas para esse espaço. E aí o urbanismo nesse ponto é muito importante, porque ele pode trazer vida para alguns espaços, né? No caso de cidades que cresceram irregulares, como é grande parte aqui da nossa cidade de Florianópolis, ele pode trazer vida para espaços que hoje não tem tanto movimento.
não tem tanta vida, não tem espaços públicos, não tem infraestrutura adequada, né? Então é muito importante a gente olhar para a nossa cidade, mesmo que ela não tenha passado por um projeto urbanístico e um planejamento urbano, para a gente tentar fazer pequenos ajustes, pequenos pontos que tornem ela melhor. E aí, qualidade de vida é um termo muito, como é que eu posso dizer, difícil de definir. Porque eu posso perguntar para Carol o que é qualidade de vida para ela e ela vai me dizer, qualidade de vida para mim é morar perto da praia, é poder ir à praia de forma facilitada, sem pegar trânsito. E eu posso perguntar para qualquer outra pessoa e essa pessoa vai me dizer, para mim qualidade de vida é morar próximo a uma área rural, ao campo, não morar nessa loucura que é a cidade. Então, assim, a qualidade de vida para cada pessoa ela é diferente, a definição é diferente. Mas é importante, quando a gente está falando de qualidade de vida urbana das cidades, a gente entender que a gente precisa, como a Carol falou, de ruas que estejam equilibradas. Então a gente precisa de vegetação nas ruas, né? Para diminuir a zona de calor, para trazer mais conforto térmico para as calçadas. A gente precisa de calçadas adequadas, que é para a gente conseguir trafegar por essas calçadas. A gente precisa de ciclovias, né? Para que a gente possa trazer o ciclista e trazer esse modal que a gente chama, né? Que é um meio de transporte. Lembrando sempre que é muito importante que a ciclovia tenha início, meio e fim. A gente não pode projetar uma ciclovia que termina em nada e começa em nada. Então, a qualidade de vida urbana, ela está muito interligada a isso, aos espaços públicos e à qualidade desses espaços públicos. Sejam as vias, sejam as calçadas, sejam as praças. E a gente, para ver uma cidade mudar e melhorar, né? Porque hoje é muito difícil a gente construir uma cidade do zero, né? Perfeita. Então a gente vive em cidades, e isso a gente fala para quase todos os lugares do Brasil, que são cidades que já estão consolidadas e que precisam evoluir, precisam também, né, crescer, evoluir e atender às necessidades da sua população. Aqui em Floripa a gente vê muitas reclamações, né, de que a mobilidade é ruim, de que a ciclovia está faltando, falta calçada. Isso tudo faz parte de uma evolução que a gente vai ver nos próximos anos, que sim, a cidade vai evoluindo, né? É impossível a gente ter um número de edifícios, prédios residenciais que vão sair aqui no sul da ilha, por exemplo, aqui no Campeche, sem a cidade crescer junto, né? Sem a infraestrutura também crescer junto. Então tem que andar em paralelo para que a cidade siga funcionando, né? Então tem muitos pontos a melhorar sempre, e qualquer melhoria é complexa, né? Não é assim fácil de acontecer. Então é um processo bem complexo de se executar em melhorias de infraestrutura urbana, mas elas têm que acontecer para acompanhar o crescimento da cidade. Pegando esse gancho, Carol, de tu ter trago, que é uma situação bem complexa de se resolver quando a gente está falando de urbanismo. Na última sexta-feira eu estava em uma reunião com o Ministério Público de uma cidade do Rio Grande do Sul, com o Dr. Ricardo e com a Cris, que são nossos seguidores aqui, inclusive. E a gente estava falando sobre isso, sobre a complexidade que é gerir uma cidade. Então vamos pensar assim, quando a gente está falando de edificações, a gente está falando de você, que é o proprietário e que quer executar um determinado tipo de projeto, e do analista lá do outro lado, que vai te dizer se está de acordo com a legislação ou não, e se o esgoto, o tratamento de esgoto está de acordo ou não. Né? Então, digamos aí que a gente vai ter 3 pessoas, mais o profissional que está desenvolvendo os projetos, envoltas nesse projeto. A partir do momento que foi aprovado, depende única e exclusivamente do proprietário, a execução. Quando a gente está falando de um projeto urbanístico, ou então de uma requalificação urbana, que é quando a gente tem uma área que ela não está adequada ou que ela está
subutilizada da cidade e que ela precisa então ser requalificada para a gente trazer justamente a qualidade de vida para aquele espaço, a gente fala de muitas secretarias, né? Vai ter sim a secretaria lá que vai fazer o projeto, ou então esse projeto a nível de cidade, né? Quando a gente está falando de poder público promovendo isso, ou uma empresa que vai passar por uma licitação e vai fazer esse projeto, mas a gente também vai ter que conversar com, trazendo o exemplo aqui para Floripa, com a Casan, que é quem cuida da questão dos abastecimentos de águas, das redes, né? A gente vai ter que falar com a secretaria que é responsável pela drenagem pluvial, né, da água da chuva. A gente vai ter que falar com a secretaria que é responsável pela iluminação pública. A gente vai ter que passar pela secretaria de obras, vai ter que passar pela questão de orçamento para destinar recurso para isso. Então é algo muito complexo, depende de muitas pessoas e de muitas secretarias. E depende, claro, também da questão da aceitação pública. Porque a partir do momento que a gente desenvolve uma praça, por exemplo, a comunidade precisa se sentir que aquele local, como eu falei lá, o pertencimento, como o pertencimento é importante no urbanismo, a comunidade precisa utilizar daquele espaço. Aqui próximo da minha casa tem um loteamento novo, que foi aprovado e foi implantado recentemente. Ele ficou pronto ano passado. Nesse loteamento tem uma praça, um espaço público de lazer. Muito legal, inclusive, um projeto muito bacana. E o que acontece? Esse espaço está sendo muito utilizado. Não tem nenhuma casa pronta ainda nesse loteamento. A maior parte dos terrenos estão vazios. Tem uma ou duas obras só em andamento. Mas nos horários, durante a tarde, durante a manhã, principalmente nos finais de semana, essa praça tem sempre muitas pessoas. Porque as pessoas estão se utilizando daquele espaço, né? Para levar as crianças, passear com o cachorro, sei lá, e tomar um suco na praça. Eu já ia falar e tomar um chimarrão, porque eu tomo muito chimarrão. Mas elas estão se utilizando daquele espaço. Isso precisa acontecer quando a gente faz a requalificação de algum lugar, de algum espaço. Porque se aquele espaço não for acolhido pelas pessoas e as pessoas não o utilizarem, ele vai ficar esquecido. E aí ele vai entrar em desuso, ele vai entrar em abandono, e aí a gente vai ter mais uma área da cidade que pode ficar muito mais suscetível para violência, né? Para outros tipos de utilização que não são legais, né? Que trazem prejuízo para toda a cidade. Então, por isso que é importante, quando a gente tem espaços públicos, a gente fazer uso. E uma das coisas muito legais do espaço público é aquilo que eu falei lá no início. Ele é para todos, né? Não é uma praça, uma rua peatonal, que é, como eu falei para vocês, peatonal é somente para pedestres. Muitas delas têm ciclovia que passa também. Ela é para todos, não é para uma classe social ou para outra classe social. Ela é para todo mundo. O espaço é público. Aqui em Floripa, para mim, um dos espaços mais plurais que existe na nossa cidade é a beira das praias, né? Quando tu vai para a praia, tu vê gente de todas as idades, de todas as nacionalidades, inclusive, porque a nossa cidade é uma cidade muito turística. Assim como a beira-mar, né? Às vezes, quando eu saio aqui do sul da ilha, eu vou caminhar lá no final de semana, tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é idade, né? De tudo quanto é gosto, musical, de estilo. Então, assim, são lugares muito plurais e que merecem ser vistos dessa forma. Então, as praças, os espaços públicos, eles são feitos e pensados para todo mundo, né? E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ver um projeto muito legal, como é o projeto desse loteamento aqui perto da minha casa, obviamente, o custo por metro quadrado daqueles lotes são bem elevados. Aqueles lotes são feitos para compra de pessoas de alto padrão. Mas o espaço público que aquela urbanizadora teve que destinar em contrapartida, porque está previsto na legislação, foi um espaço público muito legal. E todas as crianças, todas as pessoas que moram no entorno podem se utilizar daquele espaço.
Então, isso é muito importante para que a gente tenha cidades vivas, né? Inclusive, espaços públicos que são adotados muitas vezes, que são requalificados, a gente precisa consumir esses espaços, né? Eu acho que a pandemia, lá em 2020, ela nos deixou tanto dentro de casa que quando acabou, todo mundo passou a utilizar muito mais o espaço aberto, né? Espaço público. Então, que a gente não perca essa vontade de estar nos espaços públicos e os utilizando da melhor forma, né? Claro, sempre cuidando, porque eles são nossos, então a gente precisa cuidar, a gente não pode quebrar, a gente tem que manusear como se ele realmente estivesse dentro da nossa casa ali, porque a cidade ela é feita para todo mundo. O urbanismo ele molda comportamentos, né? E tem um professor nosso, né, Fran? Apesar da gente não ter se formado no mesmo período, mas um professor nosso que dizia que arquitetura e urbanismo é a ciência mais humana das exatas, né? A gente tem que entender muito de pessoas e procurar, né, saber o que para cada comunidade, para cada localidade vai fazer mais sentido. Então, há uma necessidade de conhecer, né, a realidade de cada lugar, né? Como é que é aquele termo bonito que a gente diz, a vocação, né? A vocação de cada espaço. E é inevitável a gente ter que falar um pouquinho sobre regularização desses espaços, de regularização fundiária dessas áreas da cidade que não passaram por um projeto de loteamento, porque a gente vê que falta qualidade nesses lugares, né? E hoje, atualmente, com a possibilidade dessas áreas passarem por um projeto de regularização, a gente está falando muito além de entregar para os proprietários o título de propriedade, a matrícula, a escritura de propriedade. A gente está falando em requalificação desses espaços, sejam por projetos desenvolvidos por empresas privadas, né? Projetos coletivos, porque são projetos de regularização fundiária urbana, ou sejam projetos da parte urbanística desenvolvido pelo poder público, que é o caso de 5 bairros de Florianópolis, onde essa requalificação, como a irregularidade ela é imensa, né? Então, a prefeitura, em alguns bairros aqui, está desenvolvendo um projeto urbanístico, porque envolve grandes planícies. E isso vai trazer, ao longo dos anos, uma requalificação desses espaços, dessas áreas da cidade, para proporcionar uma cidade que a gente consiga utilizar de uma forma melhor, né? Então, que o urbanismo que vem pela frente molde o nosso comportamento para que a gente possa fazer mais atividade física ao ar livre, né? Para que todos possam. Isso é muito. É para todos, né? Para que a gente possa andar de bike, possa correr, possa caminhar, usar a cidade, passear com um cachorrinho, passear com a família, para que a gente se aproprie desses lugares, independente de onde a gente estiver. Que daí a gente acaba tendo maior qualidade de vida, cada um do seu jeito, né? Cada um com aquilo que gosta, mas podendo sair de casa numa cidade segura, onde as pessoas transitam, mais na rua, essa cidade é mais segura, né? Onde tem uma mãe caminhando na rua com seu filho, aí esse é um lugar mais seguro para a gente poder, para a gente estar, né? Então, acho que o urbanismo, ele não deixa de fora, não pode nunca deixar de fora a regularização fundiária, porque em todas as cidades do país, né, foram acontecendo e foram crescendo em alguns lugares de forma desordenada, né, sem planejamento. E para a cidade ser boa, ela precisa olhar para todos esses lugares. Um ponto também que é muito importante, né, Carol? E aí eu acho que entra muito a questão da regularização, porque a regularização justamente olha para espaços da cidade onde muitas vezes os novos projetos não vai chamar a atenção dos novos projetos, porque já estão muito consolidados, porque ela traz um bom
urbanismo, né? E ele não precisa ser um planejamento urbano, ele pode ser sim uma requalificação urbana. Ele traz soluções, inclusive, para alguns problemas climáticos que a gente tem, né? E que se a gente não cuidar, podem piorar, inclusive. E aí eu acho muito legal, porque tem certas coisas que, infelizmente, né, nesse exemplo que eu vou dar veio de algumas tragédias, mas assim, elas viram moda, elas viralizam, né, em rede social, em jornal, as pessoas falam muito sobre isso. E as cidades esponja, né, há algum tempo tava muito isso, assim, onde tu entrava, rede social, jornal, tava todo mundo falando sobre a cidade esponja, né, e inclusive o idealizador, né, dessas cidades, ele veio a falecer, agora acho que foi ano passado, ou início desse ano, era um arquiteto muito inteligente, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Essa semana eu fui lá para Daniela e ali para Jurerê atender alguns clientes. E ali a gente já tem jardins de chuva. Lá quando foram implementados os loteamentos, foi feito o parcelamento de solo, a gente já tem soluções ali. Claro, assim como eu sempre gosto de trazer a responsabilidade também para nós. Assim como na nossa casa a gente precisa fazer manutenção, né? As casas precisam de manutenção. A cidade também precisa, né? A diferença é que a manutenção das nossas casas é nossa responsabilidade, a manutenção das cidades é responsabilidade do poder público. Para esses sistemas funcionarem bem, eles precisam de manutenção. E não estou entrando nesse mérito se eles estão tendo a manutenção adequada e o cuidado adequado. Mas a solução já existe. Então, assim, não é nenhuma solução nova, né, mirabolante, assim. Ela já existe, inclusive, aqui na nossa cidade. E nessa oportunidade, quando a gente está falando de regularização, a gente consegue também solucionar algumas dessas questões, né? Seja num projeto de macrodrenagem, seja numa adequação de áreas de APP que hoje estão em uso e não poderiam estar ocupadas. Então, isso também é urbanismo, né? Sempre que a gente olha para a nossa cidade e para o impacto do todo, a gente está falando de urbanismo. A gente está vivenciando o urbanismo. E por isso que eu acho muito engraçado quando a gente fala que a gente trabalha com regularização e as pessoas nos perguntam: então vocês são advogadas? Não, nós não somos advogadas. Doutora Marília, que é nossa parceira, inclusive é advogada. Mas nós, eu e a Carolina, assim como a Isabela, a Jaqueline, né, o Diego e o Pedro, nós somos todos arquitetos urbanistas ou acadêmicos de arquitetura e urbanismo, trabalhando com regularização. Porque a regularização ela é fundiária urbana. Ela olha para a cidade, ela olha para as soluções. Não adianta eu ter um terreno e eu não ter como acessar esse terreno através de uma rua, a minha rua não ter abastecimento de água, não ter o tratamento de esgoto adequado, não ter energia elétrica, não ter drenagem adequada. Então, assim, de nada adianta eu ter um terreno se eu não tenho a infraestrutura que me propicia viver naquele terreno e ocupar aquele terreno. Então, é por isso que nós somos arquitetas e urbanistas trabalhando com regularização fundiária. E é por isso que o papel do urbanista ele é tão importante quando a gente está falando de regularização, né? Dessas áreas da cidade que já foram consolidadas há bastante tempo. A gente tem cliente que tem contrato de compra e venda de 69, né? Então, desde 69, tem pessoas ocupando esses espaços. E as leis de planejamento urbano, elas foram surgir só ali em 79. Então, tem muita cidade, né? E ainda assim, quando surgiram a lei, ela não foi aplicada, né? A gente tá... O Brasil é um país muito novo. E a gente está dando a importância devida para o urbanismo não faz tanto tempo assim. Então, por isso que é importante ficar claro para todo mundo o que é urbanismo, qual é a importância dele nas nossas vidas. Então, como que ele impacta na minha vida? Ele impacta na tua vida todos os dias. A partir do momento que tu está em casa, que tu chega em casa, que tu sai de casa, tu já está tendo contato com o urbanismo da tua cidade. E quando tu viaja também, tudo aquilo que provavelmente tu gosta nas cidades que tu viaja, são fruto de um urbanismo muito bem pensado.
Então, urbanismo, como vocês estão vendo, a gente pode falar horas e horas sobre isso. Tem muitos vieses, muitos assuntos, muitas polêmicas também. E é um tema que nos apaixona, né? Quanto mais a gente pode estar compartilhando aí esses entendimentos que a gente tem sobre o trabalho do urbanista, sobre o urbanismo em si, sobre como que isso vai impactar na vida das pessoas, mas a gente vai falar, acho que a gente vai trazer em outros momentos também outros assuntos relacionados ao urbanismo também, né, Fran? Aproveitando, né, que a gente está falando de urbanismo e de como que a gente ocupa a terra, o território, né? Telos, o nome da nossa empresa, é uma forma de homenagear a Mãe Terra, que ontem foi Dia da Terra, né? Telos é nome da antiga deusa romana da terra. E o propósito da gente estar trabalhando com isso é de ajudar as pessoas, as cidades a cuidarem da terra, né? Cuidarem do pedaço do território aí que está ocupando, para a gente preservar isso que nos sustenta, né? Todos os dias aí, a nossa mãe natureza. Falando nisso, a minha gata decidiu aparecer hoje na live. Participação especial da Bela hoje. Participação da Bela. Mas eu quero agradecer, Fran. Eu sempre gosto muito de te ouvir e que a gente consiga compartilhar cada vez mais conteúdo aí interessante para as pessoas poderem estar também aumentando o seu repertório, para poder estar dando a sua opinião, para poder também estar discutindo, tendo um pouco mais de conhecimento também, né, sobre os temas aí que fazem parte da nossa vida. Obrigada, Carol. Tu sabe que é um assunto que eu amo, né? Eu sou realmente muito apaixonada por urbanismo e por pensar as cidades. Eu acho que quando a gente entender que a nossa propriedade vai muito além do muro, da cerca da nossa casa, nós vamos ter cidades melhores, né? E tragam pra gente. A gente sabe que principalmente aqui em Florianópolis, né, por ser uma capital e por ser a cidade que é rica em natureza, com as dificuldades que tem, a mobilidade. Tem uma pessoa que comentou num dos nossos posts, a mobilidade de Florianópolis é muito ruim. Sim, é ruim. Então, assim, tragam esses assuntos para nós, que a gente faz questão de trazer aqui para vocês, de conversar, né, de trazer a parte, obviamente, teórica, mas também trazer as nossas impressões práticas disso, né? E vamos falar sobre esses assuntos que são polêmicos, que são difíceis, porque só assim a gente consegue trocar informação, né? Saber cada vez mais sobre o que acontece nas nossas cidades. Então vamos falar sobre novos master plans, né? Que são projetos que definem tudo aquilo que a Carol explicou para vocês, de altura, de gabaritos. Vamos falar sobre utilização dos espaços. Podem trazer para nós, que vai ser um prazer falar sobre isso para vocês. Queria agradecer minha parceira de live de toda semana, é sempre muito bom quando a gente divide esse espaço junto. E um abraço para todos vocês. Na próxima semana, temos reuniões aqui no escritório, inclusive, sobre Master Plans. Então aproveitem, se vocês querem trazer dúvidas, a gente pode trazer mais sobre esse assunto aqui. E é isso, se você precisa regularizar ou fazer um projeto novo, né, seja de uma rua, de um terreno, de uma casa, de um bairro, pode chamar a gente. A nossa equipe é qualificada e capacitada para isso e vai ser um prazer atender todos vocês. Isso, e compartilha essa live para quem você acha que pode gostar também desse tipo de debate. E estamos em outros canais também, né, Carol? Estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, Spotify. Estamos no Spotify, tem blog da Telos. E vai vir novidade em seguida, né? Vamos dar spoiler. Vamos dar spoiler. A gente vai ter site novo. Então, quando a gente tiver site novo, a gente vai vir aqui convidar todo mundo para ir lá acessar o nosso site novo. A gente trabalhou aí nos últimos meses no rebranding da Telos. Então, vamos ter novidades legais aí. Boa noite, beijo para todo mundo e até a próxima. Até.